Olha, o que você não quer como empreendedora é ter que competir por preço. Porque competir por preço significa que você não tem nada de especial. Quando que você tem? Então quando você ouve aquelas frases do tipo, olha, o segredo está dentro de você, é uma grande verdade. Porque o ideal é você encontrar um nicho. O ideal é você fazer negócio com pessoas que acreditam no que você acredita. O ideal é você criar uma comunidade onde as pessoas entendem por que você faz o que você faz. Ou seja, não é você ter pessoas que procuram o seu produto porque elas precisam do seu produto. Porque isso é uma vida curta na vida de negócio. Mas para você ter uma vida longa e que se mantenha, não é? As pessoas precisam entender por que você faz o que você faz. Qual é que é a razão que você faz. Então, essas grandes empresas, como é que elas fazem? Elas começam o seguinte, elas explicam por que elas existem. Então aí vai uma pergunta para você. Não porque você existe, mas porque o seu produto existe. O que você realmente faz? Olha, deixa eu te dar uns exemplos. Quando a gente pega o Walmart, como é que ela se autodefine? Ela se define da seguinte maneira. Ela diz o seguinte, olha, nós existimos para diminuir o custo de vida do cidadão americano. Agora, olha como é que funciona. Quando você define que você existe porque você quer diminuir o custo de vida do cidadão americano, você consegue imaginar todas as coisas que envolvem isso? Ou seja, eles estão preocupados em ter um grande atendimento? Eles estão preocupados em ter um supermercado extremamente bonito? Não, não é isso. Eles precisam reduzir o custo, então tudo é redução de custo. Por exemplo, quando você pega o Facebook, ele se define dessa maneira. Nós existimos porque nós conectamos o nosso cliente final ao cliente final deles. E nós fazemos isso através de uma plataforma de rede social. Então, o que você realmente faz? A ideia é mais ou menos o seguinte. Imagine que você está entrando numa passarela e a gente vai apresentar. Então a gente fala assim, olha, aqui vem a Patrícia e a Patrícia é assim, 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 assim. Essa que é a ideia de você definir o seu produto. Quando você define o nicho, você consegue cobrar o valor que você merece. E o valor que o seu serviço ou produto merece. Então, quando você consegue mostrar quem você realmente é, qual que é a sua essência, qual que é a sua natureza, e você começa a chegar e falar assim, esse sou eu, essa é a minha pessoa, e eu tenho um brilho, eu sou capaz, e eu consigo mostrar isso para os outros, aí você começa a criar uma comunidade. Aí você começa a descobrir que, puxa vida, eu não quero vender para todo mundo, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é vender para as pessoas que realmente acreditam no que eu acredito. E aí eu te pergunto, quando a gente vê esse vídeo ele é para todas as pessoas? Com certeza não, ele não é para todas as pessoas. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui são para pessoas que realmente querem mudar, para quem realmente querem fazer as coisas diferentes, para quem não aguenta mais ficar mergulhando numa quantidade de informações que não serve para quase nada. Muitas vezes, eu vou ser honesto com você, eu já fiz MBA. Sabe quanto que eu acabei utilizando no meu dia a dia, do MBA que eu fiz, da pós-graduação que eu fiz? Eu acho que 2 ou 3% do conhecimento que eu tive lá, porque a gente recebe uma quantidade enorme de informações. Não é que eu estou querendo eliminar MBA, mas é que é importante você definir o que é realmente essencial na sua vida. E as informações que são realmente essenciais são poucas. A ideia não é que você fique correndo atrás de um monte de informações pelo mercado, mas que você descubra o que realmente é importante. E o que vai te levar para frente. O que vai te levar para frente é o seguinte, é você definir a pessoa que você é. Porque, eu vou ser bem claro, se a pessoa que você se vê hoje for radicalmente diferente da pessoa que você tem que ser para construir as coisas que você gostaria de construir, se tiver uma disparidade dessas duas pessoas, definitivamente você vai ter uma dificuldade enorme de chegar lá. Porque as duas identidades têm que estar complementares. Então, o que é importante é você criar uma opinião sobre você. O que eu estou falando é literalmente recontar a sua história. Porque no fundo, a gente conta uma história pra gente. A gente conta uma história do porquê a gente faz o que a gente faz, assim como a gente também conta uma história do porquê que a gente não faz o que a gente poderia fazer. E quando a gente reconta histórias, o nosso cérebro ele foi feito para contar, para ouvir história. Perceba isso.
Quando você vai conversar com as pessoas, se você começar um enredo com uma historinha, é incrível como as pessoas parecem que elas ficam meio hipnotizadas, estão olhando para você. E a gente faz a mesma coisa dentro de nós, a gente conta uma história. Então olha só que curioso. Se você der uma olhada na sua vida, você conseguiria encontrar referências o suficientemente negativas para dizer que a sua vida é um total fracasso? É possível. É possível você encontrar momentos na sua vida onde você não teve a vontade de fazer as coisas que você deveria fazer, que você acreditou que você não era inteligente o suficiente, que você não tinha capacidade suficiente de fazer aquilo, que você não tinha energia suficiente, ou que você não foi feita para aquilo? Com certeza a gente consegue, não é? Agora, é possível você realmente pegar isso daqui e fazer um espelho do outro lado e conseguir encontrar justificativa o suficiente para dizer que você é totalmente capaz de fazer as coisas que você tem que fazer, com a energia que você tem que fazer, com a vontade que você tem, a capacidade, a inteligência de fazer e o brilho de fazer o que você tem que fazer? Com certeza, aí eu te pergunto, qual dos dois você vai acreditar? O que é realmente real na nossa vida? O que é real na nossa vida é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente. Isso é que é real. Não é? Porque você pode conversar com diversas pessoas, mas você já passou por uma situação onde uma coisa nem aconteceu ainda com você, você já começa a antecipar aquilo, você já começa a sentir aquilo hoje? Na verdade, aquilo você nem sabe se aquilo vai acontecer direito, você já começa a sentir hoje aquilo. O que é real pra gente é o que a gente sente. Então o que eu sugiro pra você é o seguinte, vamos recontar a história, vamos refazer, mas contar de uma tal maneira onde você olha para ela e você começa a falar assim, uau, eu tenho o que é necessário para fazer isso. Porque no fundo isso é simplesmente um jogo mental. É você redefinir de uma maneira que te impulsiona para frente, que te joga para frente. Então bem-vindo a essa Semana do Empreendedorismo. A ideia dessa semana é o seguinte, é entregar para você o que realmente você precisa para dar um grande salto na sua carreira. Carreira como empreendedora, carreira como negócio, para você ter a vida que você gostaria de ter. Olha, em momento algum eu estou falando que vai ser fácil, hein? Porque você tem que estar disposta a passar pela dificuldade para chegar do outro lado. E assim é a vida, não é? Mas isso não significa que o sol não é mais bonito do outro lado. Então, num certo momento da nossa vida, a gente tem que deixar morrer uma parte nossa. Aquela parte muitas vezes que a gente mais ama. Aquela parte que a gente mais tenta proteger. E somos nós mesmos. Porque se você der uma olhada na maneira como você se comunica com as pessoas, você vai perceber o seguinte, você vai perceber o quanto você se protege. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas fazem o que elas fazem. Porque no fundo, o que ela está fazendo é simplesmente se protegendo de uma dor emocional, de uma dor física, mas no fundo ela está basicamente se protegendo. Então se uma pessoa chegar com o nariz empinado e te tratar mal, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é fazer uma pergunta para você mesmo. E a pergunta que eu sugiro para você é o seguinte, qual que é o medo dessa pessoa? Porque quando você pergunta qual é o medo dessa pessoa, não significa que você está julgando ela, você não está julgando a atitude, o comportamento que ela está utilizando, mas você está pensando o seguinte, como é que eu posso ajudar ela? Nova pergunta, nova resposta. Faz sentido? Porque o nosso cérebro, ele foi feito há mais de 2 milhões de anos atrás, sabe para quê? Uma das grandes características é responder, ele responde perguntas. Então quando você faz uma pergunta para uma pessoa, ela precisa responder. Então utilize essa técnica com você mesma, para você encontrar o caminho. Então sempre que você não está conseguindo entrar numa pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, qual é que é o receio dela? Como é que eu não estou comunicando as coisas de um jeito que ela entenda que ela faz parte do meu time, que eu não estou querendo machucar ela, que eu não estou querendo dar uma bolada nas costas dela, que eu estou querendo puxar o tapete dela, como é que eu comunico isso de uma maneira que ela compreenda? O que vai definir a grande parte do seu sucesso é a sua capacidade de comunicação. Muitas vezes a gente acaba achando que a gente precisa ser muito boa tecnicamente em alguma coisa, ou a gente precisa ser extremamente profissional em outras, para a gente ter sucesso, mas na verdade, definitivamente a comunicação é algo que a gente precisa dominar. E a gente não vai fugir de ter que se comunicar com homens, tampouco com mulheres. Então eu gostaria de passar algumas dicas para você, que são extremamente fáceis de você aplicar no seu dia a dia, onde você vai ter um grande sucesso no relacionamento. Olha, a gente definitivamente, a larga maioria das pessoas não está armada para conhecer
como é que o cérebro masculino funciona, tampouco os homens estão muito armados no conhecimento de como o cérebro feminino funciona. Como esse é basicamente um trabalho focado nas mulheres, eu vou dar mais dicas para vocês mulheres de como é que o cérebro masculino funciona. Então, olha só, veja essas dicas de uma forma bastante pragmática, de uma forma bastante eficiente, para que você consiga colocar de uma forma bastante estratégica, para você consiga colocar elas em prática, tá ok? Então, pensa no seguinte, o cérebro feminino, o cérebro masculino, ele foi feito basicamente para duas coisas, tá? Número 1, a primeira, para decidir. Bom, isso definitivamente não significa que a gente tome grandes decisões, mas definitivamente o cérebro masculino é muito bom para decidir as coisas. A segunda coisa que nós fomos feitos, neurologicamente falando, foi para fazer você, mulher, feliz. Olha, quando a gente não consegue fazer a mulher feliz, a gente tem uma verdadeira crise interna. Você deve ter percebido isso quando você está em alguns dias muito especiais do mês, onde você basicamente, é difícil controlar a nossa parte emocional. E o homem, quando ele percebe isso, ele basicamente, quando ele não consegue fazer a mulher feliz, ele tem uma de três reações. Ou ele vai tentar se transformar num bloco de gelo, uma parede de pedra, porque ele vai falar o seguinte, bom, é basicamente impossível fazer ela feliz, então eu vou calar minha boca. Ou o segundo, ele faz exatamente o contrário, ele vai pra cima da mulher, ele vai brigar, ele vai criar um atrito para tentar resolver esse tipo de coisa. Ou terceira é o seguinte, ele foge, ele vai nessa, e ele vai tentar procurar a importância dele em outro lugar, seja no trabalho, seja com outra pessoa, não é? Então, o que a gente precisa sempre focar? O homem, ele basicamente só entende duas emoções, apenas duas emoções vindo de uma mulher. E é aí que vocês precisam focar, tá ok? As duas emoções são, número 1, alegria, e número 2, tristeza. Então você precisa, quando você for comunicar com um homem, é super mega importante que você se comunique dizendo, olha, eu ficaria extremamente feliz se você fizesse isso, ou se você disser o seguinte, eu ficaria extremamente triste. Ou melhor, eu fico extremamente triste quando você não faz isso, tá ok? Agora, quando eu falo de tristeza, definitivamente você precisa incorporar fisicamente falando, porque a gente só entende na parte física, tá ok? Então não adianta você chegar e falar o seguinte, olha, eu fico extremamente triste quando você faz isso, ou eu estou extremamente feliz com você. Você incorporar mesmo e falar assim, poxa vida, tem que ser um pouco artista mesmo, sabe? Sentir aquilo que você está falando. Eu fiquei muito chateado, muito decepcionado. Ou você que fala assim, uau! Não acredito que você fez esse tipo de coisa? Meu Deus do céu! Ai, vim até aqui. E acolhe ele do jeito que você está mais acostumado a coisa. Você deve ter feito esse tipo de experiência de conversar com um homem em tom nervoso. E você deve ter percebido o quão pouco eficiente é isso. Okay? O homem tem uma dificuldade enorme. Eu estou falando isso tanto em termos de relacionamento íntimo quanto relacionamento profissional. Okay? O homem tem uma dificuldade enorme de lidar com crítica, com condenação e com queixas. Né? Para parafrasear o bom Gary Del Carmo. Então não critique, não condene, não se queixe. Olha, eu sei o quanto isso é difícil de fazer isso. Porque principalmente vocês mulheres, a gente sente as coisas, né? Você flui as coisas, você deixa acontecer. E essa que é a sua verdadeira natureza. Então uma coisa que você não pode fazer é absorver uma energia masculina para conversar com as pessoas. Porque o que será que acontece quando você chega e está no ambiente corporativo e começa a bater na mesa, começa a falar alto, começa a utilizar palavrão? O homem basicamente vai olhar para você e falar assim, bom, isso aqui deve ser um homem, não é? E aí o que acontece? Você está totalmente fora do seu ambiente. Porque agora você entrou no ambiente masculino. E nós, quando estamos no ambiente masculino, o que a gente faz? A gente bate na mesa, a gente reclama, a gente vai para cima. Agora você está no meu ambiente. E aí você está fora da sua essência. E aí, quando você está fora da sua natureza, é extremamente difícil de você lidar com as coisas. Então o que você precisa fazer? Aceitar a sua feminilidade, aceitar a sua vulnerabilidade e basicamente trabalhar com essas duas emoções. Os homens, eles virão até você, eles vão conversar com você, vão se aproximar com você. A sua capacidade de união, quando você utiliza essas duas emoções, é extremamente, estonteantemente enorme. Então eu recomendo fortemente. Outras coisas são importantes de você utilizar. Eu sei, o homem, sim, ele é extremamente visual de forma geral, tá ok? A coisa mais importante, apesar disso, numa mulher, é ver ela sorrindo. Porque assim ele tem certeza absoluta que você está bem. Então como é que você pode utilizar isso aí efetivamente no seu dia a dia? Você, por exemplo, você já experimentou dar uma bronca em alguém sorrindo?
Algo que você chega, em vez de você chegar pra uma pessoa, pô, não acredito que você fez esse tipo de coisa, você tá maluco, onde você tá com a cabeça, tô extremamente decepcionada com você. Bom, se você começar a fazer isso com um homem, ele vai se afastar de você, tá ok? Ou ele vai pra cima, vai tentar se defender. A ideia seria o seguinte, você chegar pra ele e falar o seguinte, olha, eu sei que isso aqui não faz parte da sua pessoa, e eu sei que você é uma pessoa muito maior que isso daqui. É claro, eu fiquei extremamente decepcionada, mas eu sei que no fundo, você é outro tipo de ser humano. E o que eu espero de você é que você faça isso. Faz sentido pra você? Bom, o que acontece? O homem vai olhar isso aqui e vai falar o seguinte, bom, o meu modelo de bronca é de uma pessoa nervosa, mas essa pessoa está sorrindo. Então o que acontece? Se você quiser mudar um ser humano, uma das grandes técnicas é colocar essa pessoa em dúvida. O que é a grande técnica dos advogados? Você deve ter percebido isso, não é? Quando eles querem mudar uma linha, o que eles fazem? Eles colocam a pessoa em dúvida. Eles chegam a pessoa e falam o seguinte, puxa, aquele momento estava de noite, você tem certeza que realmente os olhos dessa pessoa eram claros? Bom, na hora que essa pessoa ficou em dúvida, ele perdeu. A mesma coisa se faz com a pessoa. A hora que ele está em dúvida, ele tem dois modelos, né? Um modelo de felicidade e um modelo de bronca. E estão completamente separados, pronto, agora você pode dar marcha dada. É legal o que você quer nele. Okay? Essa que é a ideia. Utilize essas duas técnicas, você vai ver o sucesso. Bom, grande parte desse vídeo, como a gente está falando, e desse curso que a gente está fazendo aqui, é passar para você essas técnicas. Então é muito importante que você compartilhe com a gente, aproveite essa oportunidade e escreve para nós. Mostra pra gente com suas dúvidas. E mais importante de tudo, coloca em prática isso. Porque se você apenas ouvir isso, tecnicamente falando, estatisticamente falando, você vai provavelmente esquecer numa faixa de 2 ou 3 meses. Se você interagir um pouquinho comigo, muito provavelmente você vai esquecer isso aqui numa faixa de uns 6 meses. Agora, se você colocar isso aqui em prática e se visualizar você fazendo esse tipo de coisa, chances são de que você não esqueça mais. Aliás, como você sabe, essa é a grande diferencial de vocês mulheres, não é? Vocês conseguem conectar praticamente tudo na base da emoção, e essa é a razão pela qual vocês têm uma memória tão grande. E nós homens temos uma dificuldade enorme de lidar com essa parte. Então, essa é a razão pela qual a gente esquece de grandes coisas, tá ok? Uma outra coisa importante. Quando você está falando com o homem não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Okay? Totalmente diferente de vocês, não é? Você consegue chegar e estar no telefone, tá olhando no computador, você consegue estar até ouvindo o que a outra pessoa do outro lado está falando. Bom, isso para nós efetivamente não existe. Então o que é importante? Para você ser eficiente numa conversa com um homem, pega um assunto e fecha ele e fala somente sobre aquele assunto, ok? E diga exatamente o que você espera do homem nesse momento. Porque o homem, ele é um bom soldado em termos de mulheres, ele vai fazer aquilo que você quer. Desde que você utilize aquelas duas emoções, ok? As suas mais eficientes. Então, fale exatamente o que você quer e fecha o assunto. Aí você começa um outro assunto. Ok, uma outra coisa que é importante, seja bastante sucinta nessa parte. O spam de atenção de um homem com relação a uma conversa, dificilmente vai passar de 1 minuto ou 2, tá? 2 é realmente muito extremo. E aí você deve estar se perguntando, bom, poxa vida, Maurício, mas como assim? Naquela época que a gente namorava, ele chegava a me ouvir por uma meia hora, 45 minutos, não é? Bom, é muito provavelmente porque o homem está extremamente curioso com você, tá ok? Então a gente precisa utilizar essa sensação da curiosidade como uma das melhores que nós temos. Porque é um momento que a gente não julga as pessoas e que a gente consegue absorver melhor as coisas. Lembre-se, o tom mais agradável ouvido do homem é o tom feminino. Se você já deve ter percebido que se tiver 10 homens falando numa sala e uma mulher falar, praticamente todo mundo olha para ela. Tá ok? Faz sentido esse tipo de coisa? Bom, se tiver um homem aí do outro lado, uma coisa que é importante é o seguinte, assim como vocês mulheres precisam fazer com que o homem se sinta o herói para você, porque se ele se sentir o herói, ele vai querer sentir isso novamente, tá ok? É algo do tipo você falar o seguinte, ai meu amor, puxa vida, ai que delícia que você me levou no cinema do extremamente, ai que delícia que você me levou nesse restaurante, só você mesmo faz esse tipo de coisa. Pronto, aí o homem vai falar assim, meu Deus do céu, foi eu que fiz isso daqui, foi eu que deixei ela feliz, e ele vai sentir homem aí, tá ok? Então faça ele se sentir o herói. Da mesma forma, com os homens, a mulher, ela precisa se sentir elogiada, ela precisa se sentir querida, ela precisa se sentir segura, tá ok? Então, o que a gente precisa fazer? Vocês precisam perceber pequenas mudanças dela. Porque uma das coisas que as mulheres mais querem é que nós homens fôssemos um pouco de Sherlock Holmes, sabe? Que a gente pudesse perceber algumas mudanças nela. E você, homem, tem total obrigação de fazer isso para ser bem honesto com você. Você precisa deixar esse egoísmo de lado
e se preocupar só com o que você tem e achar que normalmente, como acontece com muitos homens, que o modelo feminino normalmente é o modelo da mãe, né? E ter esse modelo de amor e começar a pensar o seguinte, crescer no relacionamento e começar a perceber que você é o homem da relação. E você, como homem da relação, precisa cuidar da sua mulher, ok? Precisa cuidar da sua parceira, seja ela profissional, seja ela relacionamento. Então, para cuidar dela, você precisa perceber as pequenas nuances dela. Faz sentido isso? Coisa? Então, o que você precisa? Veja, alguma mudança no cabelo dela, alguma coisa, uma roupa que ela fez, alguma mudança em termos de rosto, sabe que ela botou um pouquinho no rosto dela? Vai até lá, pergunta para ela, questiona, chega junto e ouça. Okay? Quando for conversar com a mulher, olhe ela nos olhos. Não é um olhar nela e o outro olhar no jornal, um olhar nela e o outro olhar no computador. É olhar nela. Eu sei que isso aqui é extremamente difícil para nós, mas nós precisamos começar a exercitar isso. Quando a gente começar a exercitar isso, você vai começar a utilizar um pouco da energia feminina e você vai ver as grandes vantagens que você vai ter com relação a isso. Uma outra coisa com relação importante com você, mulher, é o seguinte. Naquele ponto de você explicar para o homem exatamente aquilo que ele quer, tá? Não adianta fazer muitas caretas para o homem, porque de forma geral a gente não pega. A gente não foi muito treinado a perceber. A gente não foi muito treinado a perceber diferenças fisiológicas, né? Então, a gente vai lá e resolve as coisas, certo? Ok. Então, chega para ele e fala exatamente o que você quer. Se você quer que ele realmente pegue as coisas e coloque lá, fala para ele, puxa vida, eu ficaria extremamente feliz se você pegasse isso, ou qualquer coisa parafraseada com isso, nessa linha, tá ok? Olha, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, qual é que é a ideia? Tá okay? É que você melhore definitivamente a sua comunicação com as outras pessoas. Porque a maneira como a gente se comunica internamente é a maneira como a gente se comunica externamente. Não há como você separar e você falar o seguinte, puxa, eu sou desse jeito externamente, você fecha e é de outro jeito aqui. Então, é super mega importante que você respeite a sua essência, respeite a sua natureza como mulher e não precise se transformar numa outra coisa. Okay? Muitas vezes o que acontece ao longo da nossa vida é mais ou menos o seguinte, ó, imagina que a gente nasce com uma essência aqui, tá? Que a gente nasce com uma determinada personalidade. Se você tiver um pouco de curiosidade, não há grandes explicações sobre como é que essa personalidade realmente aconteceu. Então, assim, eu particularmente prefiro escolher que isso aqui foi uma coisa totalmente espiritual. Então, Deus escolheu uma personalidade pra gente, a gente que está totalmente conectada com a nossa missão, com nossos talentos, e aquilo vai entrar numa roda, num ciclo, que vai acontecer. E a gente se sente completo só quando a gente está dentro dos nossos talentos. Então a gente precisa trabalhar numa empresa, numa área, criar um ambiente onde nossos talentos floresçam. Esse é o único jeito de a gente se sentir realizado pela vida. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos trabalhar dentro da nossa comunidade. A gente precisa trabalhar no ambiente onde a gente encontre a nossa essência. Esse é o único jeito. Agora, você deve estar se perguntando, Maurício, por que tem tantas pessoas que não conseguem ter muito sucesso na carreira de empreendedor? Uma das grandes razões é porque essa pessoa ela foi tentar ir de encontro, porque basicamente a qualidade da nossa vida é quase que diretamente proporcional à expectativa que os outros têm sobre nós. É mais ou menos da seguinte maneira, olha só. Imagina que você acredita que você pode fazer muitas coisas e muito além, tá ok? E a gente começa a criar muitas vezes umas autossabotagens com a gente, onde a gente fala o seguinte, teve algumas vezes que eu cheguei com uma cliente e pergunto para elas, escuta, por que você não solta toda a sua essência? Por que você não vai para frente? Por que você não libera tudo isso daqui? Não é? E aí eu tenho uma certa dificuldade de responder, e aí eu vou numa outra pergunta e falo o seguinte, o que a sua família diria se você de repente você começasse a ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês e você fosse largamente diferente de todos eles? O que aconteceria com eles? E aí normalmente elas têm uma crise e começam a falar assim, puxa vida, eu acho que eu seria julgada, eu acho que eu seria criticada, eu acho que eu iria me isolar, eu acho que essas pessoas iriam me afastar delas. Então essa é algo muito importante para você dar uma olhada dentro de você e começar a visualizar como é que seria. E veja se essa pessoa que você é hoje é realmente a pessoa que você quer ser. Porque honestamente falando, ou você lidera a si mesmo no processo de mudança, ou você lidera os outros no processo de mudança também, ou você se adequa às outras pessoas.
Porque honestamente vai ter um momento que você vai tentar mudar as pessoas, tentar mudar os outros, e principalmente as pessoas mais próximas, mais íntimas, seus amigos, e vai ter uma hora que eu vou chegar pra você e vai falar o seguinte: ah, olha, não trabalhe tanto, não rale tanto, poxa, por que você está fazendo tanto? Fica um pouco mais pra gente, toma a última aqui, relaxa, o que vale? E vai ter uma hora que você vai cansar, você vai falar assim, sabe o que fazer? Poxa, cansei de falar com esse pessoal. E aí tem uma hora que você vem, aquele negócio para de estar tão quente, você relaxa e você vai diminuindo o seu padrão. Por isso que, se você quiser mudar a sua vida, a coisa mais reta, mais simples que você tem que fazer é mudar o padrão com que você faz as coisas. Mude o seu padrão e todo o resto muda. Elevou o seu padrão aqui para cima, todas as coisas mudam. Então você precisa elevar o seu padrão de como é que você se relaciona com você mesma. Você precisa mudar o padrão de como é que você se relaciona com os outros. Você precisa mudar o seu padrão de como é que você se comunica com as pessoas. Você precisa mudar o seu padrão de como é que você vê as coisas. Você precisa mudar o seu padrão de princípios. Você tem que transformar em você mesma. É resgatar aquela essência e falar o seguinte: essa sou eu, essa é a pessoa, e é aí que você é especial, e é aí que as pessoas não vão conseguir te copiar no seu negócio, no seu serviço quando você começar. Sabe por quê? Porque quando elas começarem a te copiar, você já criou outro tipo de coisa, você já está longe, você já recriou, você já recomeçou, você já se reinventou, já fez as coisas. Por isso que é essencial você respeitar quem você é. Olha, eu no meu ambiente, eu também tenho a minha comunidade, eu tenho as pessoas com quem eu converso mais. Isso não significa que eu não faço um determinado exercício. Um dos exercícios que eu faço é o exercício de me testar sistematicamente. É de me questionar, muitas vezes, nos meus princípios. É de tentar falar assim, puxa, essa pessoa falou isso. E se eu absorvesse essa linha de raciocínio para mim, como será que seria a minha vida? Então isso aqui me ajuda tremendamente a ver as coisas, a ser flexível mentalmente, a tentar ver por um outro ângulo. Então, aceite a pessoa que você é. Pegue aquela comunidade, porque como a gente falou no início, o ideal é você fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. As pessoas compram por que você faz as coisas. Ela compra a razão pela qual você fez aquele produto, ela compra o que você acredita. Essa é a maneira de trabalhar as pessoas. Esse é o verdadeiro nicho, porque aí você se reenergiza diariamente. Ao invés de você simplesmente fazer um produto que o pessoal quer. Não, faça o que o pessoal definitivamente precisa, sim, mas que seja conectado com a sua pessoa. Essa é a sua verdadeira essência e é aqui que você vai conseguir os grandes resultados da sua vida. Então, volte a se respeitar, volte a aceitar a sua feminilidade, volte a aceitar a sua vulnerabilidade, que aí é que está a sua grande força como mulher. Aí é que você consegue unir todas as pessoas em volta de você, e é aí que elas vão te ajudar, e aí você vai criar uma coisa absolutamente magnânima, e é aí que seus sonhos estão. Olha, você pode ter certeza que tudo que a gente está conversando aqui funciona. Por quê? Porque essas são as coisas que eu tenho trabalhado com as minhas clientes no meu treinamento sobre a força do empreendedorismo feminino, onde a gente conversa sobre todas as coisas e, mais importante, elas colocam em prática e me dão o resultado final. Então experimenta isso, não deixe de experimentar, de colocar essas coisas em prática. Uma coisa super importante, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre inteligência emocional. Quais são as coisas que você precisa saber para trabalhar todas as nossas emoções? Como é que a gente lida com ansiedade? Como é que a gente lida com medo? Como é que a gente lida com estresse? E como é que a gente se coloca numa situação de total determinação perante as coisas? Eu vou te perguntar uma coisinha. É possível a gente ficar num sentimento 100% do tempo? É possível você chegar e falar assim, bom, eu quero ser feliz e ficar ali, travar ali? Bom, com certeza não, não é? Porque as nossas emoções a gente flutua, a gente vai para cima delas, senão a gente não conseguiria ir da tristeza e para a alegria. Mas é possível você ficar a maior parte do tempo numa emoção só. E você pode escolher qual que é ela. E você pode escolher qual ela é. Então vamos dizer que você chega e fala o seguinte, Maurício, eu me sinto melhor quando eu estou determinada. Ou Maurício, eu me sinto melhor quando eu estou feliz. Ou Maurício, eu me sinto melhor quando eu estou um pouco mais brava, né? Porque assim, eu tomo as coisas, então eu preciso ter esse sentimento de imediatismo dentro de mim. Tudo isso eu vou te explicar como é que você faz esse tipo de coisa. Não é nada de mágica, é coisa razoavelmente simples, mas é uma questão de você entender como é que o nosso cérebro funciona. É sempre uma tríade, e vou mergulhar um pouco nessa tríade na próxima.
E não esqueça de comentar o que você está achando de tudo isso nos comentários aqui embaixo, para que a gente possa bater um pouquinho de papo, para que eu possa conhecer quem você é e para que eu possa até direcionar um pouco do próximo vídeo em cima das suas perguntas, em cima das suas coisas. Vamos fazer uma coisa customizada, me diz o que você quer. Eu estou ansioso para saber o que você quer e quem que é essa pessoa que está aí do outro lado me assistindo. Um abraço, até a próxima.